want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Olá, queridos irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que têm enviado as suas ofertas, devolvido seus dízimos, e neste período que nós estamos vivendo ainda, o período de isolamento social, seguindo as recomendações do governo, nós estamos recebendo dízimos e ofertas através de depósito bancário ou entrando em contato conosco, nós passamos na sua casa para pegar a sua oferta e seu dízimo, se você tiver impossibilidade de fazer a transferência. Nós temos duas contas, uma no Bradesco, outra na Caixa Econômica. E aí, se você não tiver o número dessas contas, você entra em contato com o irmão Silas ou comigo, pelo privado, pelo telefone ou pelo WhatsApp, e eu passarei para você essas informações. Nós queremos agradecer grandemente esses irmãos que, com muita fidelidade, têm mantido as ofertas que a nossa igreja tem para receber, e com isso nós estamos conseguindo pagar os nossos compromissos. Muito obrigado. Irmãos, a igreja, ela tem estado presente nas casas dos irmãos através da internet, através do culto online, através de recursos que os irmãos têm utilizado. E de terça a quarta-feira nós temos o nosso culto de crescimento cristão. E este culto é um culto maravilhoso, onde nós podemos ter tempo de oração, tempo de estudo da palavra de Deus e cantar hinos de louvor. Hoje nós optamos um repertório para relembrar as músicas mais antigas, acredito que década de 80 e entrando já na década de 90, com Vencedores por Cristo. Então, iremos relembrar com Vencedores por Cristo todas as músicas com legenda, que é para vocês poderem ouvir e cantar, né? Então, nós estamos diversificando para com que os irmãos possam relembrar muitas dessas canções lindíssimas, feitas para momento inspirativo. Queremos também lembrar que na quinta-feira as mulheres têm o seu encontro
pelo aplicativo Zoom. Então você pode entrar em contato com as irmãs e pedir que envie o link para que você possa, na quinta-feira, estar compartilhando desse momento também de adoração. Você também pode no sábado entrar em contato com o irmão Leandro até antes e ver com o Leandro qual é o horário, não é? Se vai ser no sábado mesmo, o pequeno grupo. O Leandro está, inclusive, coordenando essa parte aí do pequeno grupo dele, acredito que pelo aplicativo Zoom também. Então vamos acompanhar essas atividades. Nesta quinta-feira, eu fui informado pela irmã Beth que ela, juntamente com a irmã Gláucia, estão indo lá na comunidade Pontal da Cachoeira para fazer a entrega das máscaras para as crianças. A irmã Gláucia fez uma doação, um kitzinho para as crianças e estarão entregando, né? E se tudo der certo, eu pedi para fazer uma gravação também. Eu mostro no próximo domingo para os irmãos acompanharem o trabalho. A igreja, ela continua, o templo está fechado, mas a igreja continua ativa, irmãos. E ontem eu conversava com o irmão Silas, ele disse: pastor, quando permitirem que a gente se reúna, a igreja vai lotar, e eu creio nisso, não é? Os irmãos vão estar voltando, só que a gente, quando voltar, vai voltar com calma, não é? Seguindo as orientações do governo, não é? Principalmente os idosos, pessoas que têm doenças pré-existentes. Então vamos ter cuidado, vamos continuar usando máscaras nos locais públicos, fazendo a higienização das mãos com água e sabão, sabonete, detergente, e cuidando do básico, não é? Ao entrar em casa, você procura álcool gel, aplicar nas maçanetas, na maçaneta do carro. Então, esses cuidados a gente vai ter que ter, irmãos. Então, é a nossa orientação para os irmãos, não é? Então, nós vamos agora nos preparar para este momento de culto que teremos agora, aonde teremos a oportunidade de ouvir um belíssimo hino, não é? Que trata sobre a começar em mim. Então é um hino lindo que mostra muito bem esse momento, não é? De restauração, não é? Aonde o grupo Vencedores por Cristo, eles conseguiram expressar muito bem, não é? E ali a letra diz, não é? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos como tu és em nós. Que coisa linda, é uma homenagem a Deus. Nós precisamos ser quebrantados, e assim nós vamos sendo quebrantados com a palavra de Deus. Ouçamos e cantemos este hino tão lindo de Vencedores por Cristo, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós.
Nós vamos cantar agora uma música de Sérgio Pimenta, Pescador. Ela foi escrita em 1980. É um belíssimo hino e esse hino nos faz relembrar do que Deus nos deu. Deus nos deu um rio lindíssimo, maravilhoso, farto com muitos peixes. Inclusive agora nós estamos entrando na era da fartura, na época da fartura do jaraqui. Não é? Peixe muito gostoso e com baião de 2 é maravilhoso. E a letra do hino ela começa falando, não é? Que é manhã, pescador, e já se lança no mar. No nosso caso é no rio. E ela diz, para quê? Para pescar um pescado, para ganhar uns trocados, para se sustentar. Mas quando o pescador chega no mar, muitas das vezes ele passa por perigos. E a letra vai dizer que se este Deus não o guardar, ele não terá condições de retornar. Surge o medo, surge o temor, mas ele estará pronto para dar a segurança que o pescador precisa. Assim é a nossa vida. Vamos ouvir e cantar O Pescador, de Sérgio Pimenta, uma letra lindíssima e uma música maravilhosa. Vamos lá! É manhã, pescador, já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã, pescador, já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Sobe o sol, sobe a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal.
Amados irmãos, este é um dos momentos importantes. A igreja ela tem conseguido caminhar, crescer, porque ela tem orado. Nós temos irmãos e irmãs que estão dedicando-se a orar, a interceder especificamente por pessoas da nossa igreja, por famílias, por motivos apresentados. E aqui nós temos vários motivos apresentados para que os irmãos possam orar. Nós não iremos ler, mas os irmãos poderão ler, porque ele vai estar passando. E você, na sua casa, pode escolher alguém que está na sala ou no ambiente que vocês estiverem. Escolha alguém, dê uma pausa, depois de ter visto todos os motivos de oração e ore. E isso é muito importante. Você também pode fazer uma oração e gravar essa oração e envia para o pastor, para que nós compartilhemos a sua oração e oremos junto com você também. Isso será muito importante, igreja. Nós, neste momento, vamos interceder pelos motivos alistados. Queridos, de várias formas que Deus nos fala, nós podemos observar que o Senhor nos fala também em meio à tempestade. O salmo que nós iremos meditar neste momento do culto de crescimento cristão é o Salmo 29. O Salmo 29 ele diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremecer o deserto. O Senhor faz tremecer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos
e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Que maravilha quando lemos este texto, e aqui ao ler este texto nós conseguimos observar uma das maneiras que o Senhor nos fala. Deus fala conosco através de uma grande tempestade. E aqui nós podemos observar que este Salmo 29, ele narra, assim com detalhes, a passagem de uma grande tempestade, e ela faz um giro ao redor de Israel, deixando o povo de Deus bem no centro. Mas provavelmente aqui o poeta Davi, em sua juventude, ele contemplou esse fenômeno várias vezes, este grande fenômeno. E este fenômeno, por certo, o inspirou pelo Espírito Santo a compor este belo poema. Este é um poema, como nós podemos observar ao lermos a partir do verso 3. Para isso, eu quero que vocês agora observem neste mapa que eu vou mostrar, e a gente vai verificando a partir do verso 3 até o verso 10, e aí você identifica muito bem a trajetória que esta tempestade ela vai fazer, saindo do mar e entrando e circundando toda Israel. Vamos observar então neste mapa agora. Como podemos observar no mapa, essa grande tempestade tem origem no mar, como pode ser observado no versículo 3, e entra no continente pelo Líbano. O versículo 5 mostra que a norte de Israel atravessa as florestas da cidade de Tiro, muito famosa pelos seus cedros, quase que indestrutíveis. O versículo 6 mostra que essa tempestade ela desce pela cadeia montanhosa a nordeste de Israel. O versículo 6 mostra que essa tempestade está passando pelo deserto a leste, passando pelo deserto de Cádiz a sudeste de Israel. Mais à frente, o versículo 8 mostra que a tempestade ela volta para o mar. Acompanhem, amados, por este mapa, o giro da tempestade e observe que os versículos descrevem perfeitamente a trajetória da tormenta desoladora. Agora, vale destacar que grandes temporais, eles não são comuns nessa região desértica. Dessa forma, esse fenômeno ele ganha significado único para um pastor no deserto. É nesse poema que nós podemos ver Deus entronizado sobre as forças da natureza. Como observamos há pouco, nós podemos aqui verificar que é um fenômeno fantástico que a Bíblia vai relatar. E a sensibilidade de Davi consegue captar essa mensagem que Deus dá. Ele escreve um poema, e desse poema nós podemos aqui ver Deus entronizado sobre as forças da natureza. Apesar dessa força ser uma força destruidora, porque é uma força de uma tempestade, que o próprio texto diz que a tempestade faz com que os carvalhos, são árvores frondosas, fortes, elas são retorcidas pela força da tempestade. Ele circunda, ele dá uma volta em Jerusalém. E a cidade de Deus está aonde? No olho do furacão. Mas é importante observar que mesmo estando no olho do furacão, a cidade não é atingida por esta tempestade torrencial. Sabe por quê?
porque o Senhor Todo-Poderoso, ele reside na sua cidade e no seu templo, então ele não permite. E aí o salmista, ele faz um convite. O salmista, ele faz um convite aqui à adoração. O salmista Davi, ele de sua casa real em Jerusalém, ele começa então a contemplar a tempestade, e no meio da tempestade ele vê o poder que se ergue aos seus olhos ao céu, e ele passa a contemplar ali o poder de Deus. É algo tremendo, irmãos, quando nós podemos observar. Eu, quando vejo uma tempestade se formando no rio, gosto muito, juntamente com a minha esposa, de quando dá tempestades aqui para onde eu moro. As tempestades são muito fortes, devido à proximidade da floresta, e nós nos deitamos, abrimos a cortina que temos no quarto, e ali, naquela porta de vidro, nós começamos ali a observar a força e o poder de Deus sobre essa tempestade. E aqui nós podemos observar que tempestades na terra, né? Mas louvor e adoração no céu. Um coral aqui se forma com as forças da natureza através do vento batendo nas árvores, e a natureza se inclinando para adorar a Deus. É o que o texto nos diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória, ele troveja. O Senhor está sobre essas muitas águas. E aqui nós podemos observar, amados, que é uma tempestade que nasce no Líbano, lá ao norte, como nós vimos no mapa. E ao norte de Israel, ela vai e passa por Sirion, e ela segue pelo deserto de Cádiz, por trás de Israel, e para magistralmente chegar ao mar com um grande dilúvio. Essa tempestade, ela circula ao redor de Israel. Porém, amados, ela não cai sobre Israel. Isso é fantástico. E é assim, Israel, ela é a cidade abençoada. Ela é abençoada com muita paz. A tempestade, ela vem ameaçar, mas ela não traz a desolação sobre Israel. Eu quero aplicar isto para o que nós estamos vivendo. Deus, dentro da sua misericórdia, ele tem abençoado, tem nos guardado e tem nos protegido. Podemos dizer que nós estamos também no olho do furacão. A tempestade que veio do norte, a tempestade que veio da China, a tempestade que veio começando da cidade de Wuhan, e chega aqui a nossa cidade depois de ter passado por vários países. Temos observado, não é, que ela tem vitimado muitas pessoas, mas Deus tem guardado o nosso povo. Se olharmos a quantidade de pessoas que já se foram, infelizmente, e nós ficamos consternados com tantas mortes, mas podemos aqui observar quantos estão curados, quantos têm testemunhado que Deus os livrou. E aí a gente pode dizer que o Senhor dará força ao seu povo. E como nós cremos, irmãos, o Senhor irá restaurar a nossa nação. Primeiro, retirando toda esta pandemia, retirando essa doença, este vírus, e fortalecendo o seu povo. Eu acredito que o que nós estamos passando, eu comentava com a Delmara, e nós chegávamos à conclusão de que esta situação, esta pandemia que nós estamos vivendo, ela trouxe para as famílias que estavam
plantando amor, eles solidificaram, cresceram, os relacionamentos, eles tornaram-se muito mais fortes entre o esposo e a esposa. Eu tenho conversado com casais, com famílias, e tenho observado e escutado o testemunho de como Deus tem operado em meio a essa tempestade que estamos passando. Essas famílias têm saído muito mais fortes. Mas aquelas famílias que não têm lastro, aquelas famílias que não têm raízes, que não têm profundidade, principalmente na palavra de Deus, são famílias que estão sofrendo, são famílias que estão passando por crises. E isso tem levado muitos à separação. Nós temos muitas pessoas, infelizmente, muitas famílias que foram dissolvidas, que foram desfeitas. Por quê? Porque não estavam preparadas para a tempestade. O olho do furacão, amados, não é lugar aonde ninguém quer estar. A vida, ela é repleta de tempestades simbólicas que vêm para nos atingir. Porém, essas tempestades, elas revelam a presença protetora do Senhor. Davi, em meio a tempestades, ele encontrou aqui inspiração para compor esta lindíssima poesia. E é nesse exemplo que devemos nos inspirar. Se os problemas, eles te atingem, eles te rodeiam como uma tempestade, mude a sua perspectiva. Em vez de olhar para a tempestade, olhe para o céu e ouça a voz de Deus falando com você, porque em meio à tempestade Deus fala conosco. Deus, ele está pronto para nos mostrar lições preciosas. Então, fortaleça cada vez mais o seu lar. Aproveite melhor o seu tempo com a família, para orar juntos, para ler juntos, para conversar. Infelizmente, pela própria corrida do dia a dia, pela televisão, pela internet, a gente não estava parando para conversar com a família. E hoje está sendo muito bom, porque nós estamos parando para conversar. Como eu tenho observado casais aqui onde eu moro, caminhando, que eu nunca via caminhando, e estão agora caminhando, os pais saindo com os filhos, pais ensinando filhos a andar de bicicleta, a andar de patins, a família é o esposo, a esposa, ou seja, esse tempo Deus está proporcionando. Veja e sinta, amados, a mão do Todo-Poderoso sobre a sua vida, porque Deus está lhe protegendo em meio às aflições e problemas da vida. Deus, ele vai agindo assim. Este salmo, ele traz essa lição grandiosa. Que Deus te abençoe e que você possa sair do olho dessa tempestade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que tem nos guardado e nos protegido. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar agora? Pai bendito, muito obrigado, porque Tu tens nos guardado, Tu tens nos protegido, Tu tens suprido as nossas necessidades. Queremos agradecer por aqueles que têm conseguido serem restaurados, Senhor Deus, do ataque agressivo desse vírus. E te pedimos, Senhor Deus, que Tu continues guardando o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda as famílias, que se fortaleçam, Senhor Deus. Restaura aqueles que ainda sofrem com esta agressividade deste vírus, Senhor Deus. Queremos te pedir também, Pai, em especial, pela nossa cidade, que ela passe logo essa situação, que o olhar do mundo para nós seja um olhar diferente de uma cidade, Senhor Deus, que é o pulmão do mundo, não o centro de uma pandemia. Pai eterno, abençoa os nossos dirigentes, dá sabedoria a eles, dá responsabilidade a eles, que o nosso governador tenha responsabilidade, que o nosso prefeito tenha responsabilidade de cuidar do nosso estado, de cuidar da nossa cidade, com carinho, com amor. Abençoa o presidente, Senhor Deus, que ele tenha sabedoria
para coordenar o governo federal e assim, Senhor Deus, como um grande guarda-chuva, que Ele possa estar cuidando dos estados, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os projetos que essa igreja tem, que tenhamos a possibilidade de voltar à normalidade, começando a fazer tudo como fazíamos, Senhor Deus. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amados, depois de termos meditado neste salmo lindíssimo, Salmo 29, que nos trouxe uma mensagem tremenda, que é estar no meio da tempestade, ou seja, no olho do furacão, mas sermos guardados pelo Senhor. Isso nos fortalece. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Mas precisamos permitir que este Espírito Santo, Ele nos complete, Ele encha completamente o nosso ser. Que Ele não fique escondido devido à sua situação pecaminosa de desânimo, mas que Ele possa encher cada vez mais o teu ser. Existe outro hino lindo do Vencedores por Cristo, década de 80, chamada Enche-me Espírito. E este cântico lindíssimo, ele nos leva a refletir na necessidade que nós temos de permitir que o Espírito Santo ele possa nos encher e a cada dia falar conosco através dos salmos e hinos de amor, que ele possa fazer com que a cada dia você possa viver com o espírito de gratidão, com o espírito de louvor. E isto, amados, é que é estar cheio do Espírito Santo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Ouçamos e cantemos este belíssimo hino. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Mas que cheio quero estar, eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar.
encerrarmos a nossa programação deste culto de crescimento cristão, nós vamos cantar com os amados irmãos da comunidade evangélica Missão Anunciar, um hino com a letra lindíssima, irmãos. Ele inicia falando do lindo dia. Ele diz assim: no lindo dia almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Que lindo, não é? É termos essa esperança. Gozo e alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Oremos para que o Senhor logo venha e que Ele venha buscar a sua igreja. Cantemos então este belíssimo hino que iremos agora com a igreja, está legendado para poder cantarmos juntos. Cantemos com a igreja. Almejo
Obrigado, meus irmãos, foi muito bom ter estado com vocês neste culto de crescimento cristão. Eu espero encontrá-los no próximo domingo, se assim Deus permitir. Continuaremos falando pela manhã sobre família, e é muito importante ouvirmos as mensagens deste mês. Possivelmente no próximo final de semana teremos mensagens musicais, testemunhos de famílias. Então vai ser culto maravilhoso. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de bênção sob a sua proteção. Que Deus os abençoe.